Vamos juntos ler uma porção bíblica que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 36. De onde vem e até onde vai esse sentimento que chamamos de amor? De onde vem e até onde vai esse sentimento que você tem aí dentro de você e que é denominado de amor? Qual é a origem desse amor, se é que é amor? Qual a extensão? Até onde temos ido como resultado de um amor? Não há relacionamento com Deus sem o conhecimento, sem a experimentação do amor. Jesus, ele disse algo para essa mulher, que afirmou poucas vezes ao longo do seu ministério aqui na terra. Ao olhar para essa mulher, ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. E ao falar sobre ela, mas na presença dela, ele disse para aquele fariseu, Simão: essa mulher muito amou, por isso foi muito perdoada. Que maravilhoso poder ouvir isso de Jesus. Esse ama de verdade. Essa ama e ama para valer, ama com força. Ama com amor genuíno. De fato, pode-se dizer dessa pessoa, ela ama. Mas antes de entrarmos aqui nas características desse amor manifesto na vida desta mulher, vamos falar sobre a percepção que Jesus teve daquele fariseu. Talvez um homem que enganava a si mesmo. Talvez um homem que se sentia um bom religioso, aliás, ele tinha certeza de que era. Mas alguém que ainda não havia experimentado o amor, a graça, o evangelho que liberta, que transforma, como foi declarado aqui nesta noite. E na verdade, assim eram os fariseus. Um grupo político e religioso, às vezes mais político do que religioso. Um grupo que gostava de estar envolvido em questões políticas, mas não para a implantação do reino de Deus, para obter benefícios. Então assim viviam esses homens. E ao olharmos especificamente para Simão, nós vemos alguém com uma simpatia interesseira. Ele fez algo que a maioria não fez. Ele convidou Jesus para jantar em sua casa, para estar com ele. Ele convidou Jesus para ter uma refeição com ele. Mas na verdade essa simpatia tinha segundas intenções. E por melhor que seja a intenção de alguém simpático ao evangelho, essa simpatia ao evangelho não levará ninguém ao céu. Tem muitos maridos que não proíbem a sua esposa de estarem na igreja. Gostam de ver suas esposas orando, lendo a Bíblia, mas não dobram os joelhos com elas. Simpatizantes. Pais que de alguma forma também gostam de ver os seus filhos envolvidos, e há aqueles mais dissimulados ainda que nem isso gostam. Eles não só não fazem, como não permitem que os seus filhos também vivam a vida com Deus. E aí eu fico pensando quando Jesus disse: ai daqueles que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. E Jesus exortou os discípulos a serem facilitadores. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Mas quantas pessoas hoje nessa geração que tolera tudo, que não tem princípios e que ao mesmo tempo tem tudo? Quantas pessoas nessa geração não são simpatizantes também do evangelho, das coisas de Deus? Gostam de fazer alguns investimentos sazonais, esporádicos, para driblar a sua própria consciência. Assim era esse fariseu, que demonstrou também uma curiosidade sem propósito.
Queria saber, será que esse Jesus é assim mesmo? Que tipo de milagres ele faz, que tipo de ensinamentos ele tem, mas uma curiosidade que não gerou necessidade de Deus ou sede de salvação. Havia nele uma busca por status. Barclay, comentando esse texto, diz que esse homem ele era um colecionador de celebridades. Possivelmente, as autoridades políticas e religiosas que passavam por ali, ele as convidava para uma refeição em sua casa. Quem sabe, para que as pessoas, para que os outros rabinos, os outros fariseus pudessem dizer: nossa, você viu, Jesus foi até a casa de Simão. Se nós não tomarmos cuidado hoje, nós também podemos estar de alguma forma participando, eu diria, não envolvidos, participando de um grupo religioso por status. A gente acha normal muitas vezes. Nos aproximamos de um grupo, porque nesse grupo eu vou fazer uma ponte para vender isso, para colocar aquilo, por mais aquilo outro. Uma atitude que pode se assemelhar, em alguns casos, quando desprovida de uma motivação genuína, pode se assemelhar a uma atitude de fariseus. Esse homem vivia um relacionamento restrito com a divindade, com Deus, meramente social, vivia uma espiritualidade limitada. Assim como a maioria dos judeus fariseus da época. Um orgulho questionador, esse homem também apresentou. E eu quero que você esteja pensando, todas essas características, elas se contrapõem a características de alguém que ama de verdade. E de alguém que já foi impactado pelo amor de Deus e que tem sido impactado pelo amor de Deus. E muitas vezes elas se confundem, elas se assemelham, elas parecem com piedade, mas passam longe de uma vida piedosa. Por outro lado, esta mulher, que o texto faz questão de dizer por 2 vezes que era pecadora. O original grego traz a ideia de alguém que tinha um comprometimento com o pecado, que se alimentava do pecado, que de alguma forma ganhava a vida com o pecado. Ela era forte no pecado. E Jesus faz questão de, num primeiro momento, permitir que essa, entre aspas, qualidade dela fosse ressaltada. Não sabemos o seu nome, mas sabemos que ela era pecadora. Mas a Bíblia diz que esta mulher, ela passou a ter uma consciência de onde vinha o amor que sentia por Jesus. E experimentou na prática ali, simultaneamente, rapidamente, qual é o efeito mais radical do amor de Cristo na vida de uma pessoa. Até onde esse amor pode chegar. E até onde esse amor pode nos fazer também chegar. A Bíblia diz em primeiro lugar que o amor vivido por esta mulher foi um amor que nasceu da necessidade de salvação e da certeza de que tinha sido perdoada. Ela muito amou porque muito foi perdoada, diz o texto. Ela tinha essa convicção, ela sabia que não haveria uma outra forma de ter a sua história transformada, de ter a sua dignidade devolvida. O amor, ele nasce dessa concepção, irmãos e irmãs, de que nós precisamos de um Salvador. Não apenas de um, mas do Salvador. De que nada merecemos, mas Deus nos alcança, nos atinge, nos aborda. Nos cura, nos liberta, nos perdoa, nos salva, a partir da nossa insignificância, a partir da nossa inutilidade. Meu irmão, Deus não te chamou para ser útil, antes de ter te chamado para ser amado. Não pense você que sem você a obra de Deus não vai acontecer. Deus não precisa da minha utilidade. Deus, Ele quer a cada dia atingir o meu coração, porque Ele me ama, porque Ele te ama, e quem entende que é amado, somente esse pode trabalhar com a motivação correta. E essa mulher então, ela começou bem, porque ela não tinha ranço religioso, ela não tinha vício religioso.
Por isso o tratamento na vida dela foi fácil. O duro é quando Jesus pega um crente daquele chato, moralista, azedo. Pessoas que não são bem-sucedidas dentro de suas casas, emocionalmente falando. E que quem sabe por conta disso projetam tudo na igreja. Não na igreja, desculpe. Mas na sua forma de viver a religião. E acabam sendo escravizadas pelo próprio sistema que elas mesmas criaram. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma mulher que está sendo impactada pelo amor de Cristo. E Jesus então introduz uma história, falando de um credor e 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, outro 50 denários. E mesmo que devia 50 denários, trabalhava por diária, não teria condições de pagar. Esse homem teria que abrir mão de 50 dias de salário. Como que ele viveria nesses 50 dias? O que ele ia comer? O que ele ia beber? O que ele ia levar para sua casa? Ele tinha que escolher, ou eu vou levar o pão, ou eu vou pagar a minha dívida. E aí ele escolheu o quê? Levar o pão. Outro lhe devia 500 denários. Esse homem, então, esse credor, entendendo que não haveria condições de receber, a despeito do demérito daqueles que lhe deviam, ele era, por assim dizer, um agiota. E apesar disso, a Bíblia diz que Jesus transformou um coração até de um agiota. E aquele homem simplesmente rasgou a promissória e disse: olha, até aqui vocês tinham o compromisso de me pagar, mas eu estou vendo, você não vai conseguir. Você está liberado da sua dívida. E Jesus usa esse exemplo justamente para mostrar a forma maravilhosa como somos amados. E esse amor que vai até a dimensão do perdão. Não o perdão que veio pelo mérito daquele que foi perdoado, mas justamente veio pelo demérito, não por aquilo que o outro ofereceu, mas por aquilo que ele deixou de oferecer e jamais teria condições de oferecer. Isso é amor. Esses dias eu estava lendo um texto, eu gosto de ler textos, e leio textos de gente que julgo que tem alguma coisa interessante para falar. E eu encontrei um texto do padre Fábio de Mello na internet, falando justamente sobre o risco de uma relação baseada na utilidade. Preste atenção nisso aqui. Ele diz o seguinte: você ter utilidade para alguém é uma coisa muito cansativa. Humanamente falando, é interessante você saber fazer as coisas, mas eu acredito que a utilidade é um território muito perigoso. Porque muitas vezes a gente acha que o outro gosta da gente, mas não. Ele está interessado naquilo que a gente faz por ele. E é por isso que a velhice é esse tempo que passa a utilidade. E aí fica só o significado como pessoa. Eu acho que é um momento que a gente purifica. É um momento em que a gente vai ter a oportunidade de saber quem nos ama de verdade. Porque só nos ama. Só vai ficar até o fim aquele que depois da nossa utilidade descobrir o nosso significado. Por isso, diz ele, eu sempre peço a Deus, sempre faço uma oração de poder envelhecer ao lado das pessoas que me amem. Aquelas pessoas que possam me proporcionar a tranquilidade de ser útil, mas ao mesmo tempo sem perder o valor. Aí eu peço a Deus sempre a graça de ter quem me coloque ao sol, mas sobretudo alguém que venha me tirar depois. Alguém que saiba acolher a minha inutilidade. Alguém que olhe para mim assim, que possa saber que eu não sirvo para muita coisa, mas que eu continuo tendo o meu valor. Porque a vida é assim, minha gente. Se você quiser saber se o outro te ama de verdade,
é só identificar se ele seria capaz de tolerar a sua inutilidade. Quer saber se você ama alguém? Olha aí. Pergunte a si mesmo: quem nessa vida já pode ficar inútil para você, sem que você sinta o desejo de jogá-lo fora? Isso é forte. É assim que descobrimos o significado do amor. Só o amor nos dá condições de cuidar do outro até o fim. Por isso eu digo: feliz aquele que tem ao final da vida a graça de ser olhado nos olhos e ouvir a fala que diz: você não serve para muita coisa, mas eu não sei viver sem você. Esse é o amor com o qual temos sido amados todos os dias. O amor do perdão imerecido. O amor que nos alcança na nossa inutilidade, mas que nos torna úteis, nos torna vasos de honra pela ação da sua graça, que tudo transforma na nossa vida. Queridos, Jesus desempenhou grande obra. Foi a maior performance humana, a maior inteligência emocional que a história já conheceu. Mas tudo começou numa fala: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O pai fez questão de falar isso para o filho, antes que o filho realizasse qualquer milagre. Esse é o amor. E para nós terminarmos essa palavra, o amor experimentado e vivido por esta mulher, a mulher pecadora, foi o amor que a levou a desfrutar da presença de Jesus. O amor, antes de ser movimento, é desfrute, é contemplação, é poder estar extasiado, maravilhado diante de alguém, neste caso diante do seu Salvador. Quando nós amamos, nós temos a melhor performance, sabe por quê? Porque a gente sabe que a nossa menor performance não será julgada. E é isso que nos torna bons. É saber que você tem significado para essa pessoa, independente dos acertos ou dos erros. É assim que Deus nos ama, e Ele nos chama para um relacionamento de desfrute. Entenda isso. Um fariseu não sabia o que era desfrutar de Deus. Um fariseu tinha uma concepção muito distante de Deus, muito punitiva de Deus. A religião por si só, ela pune mesmo. E Jesus foi usando os elementos da própria cultura judaica. Quando um judeu chegava na casa de um compatriota, de um rabino, ele era recebido com uma mão sobre os ombros, um beijo no rosto, água fresca para os pés, para limpar os pés depois de uma viagem. Não havia um sapato fechado para a maioria das pessoas, era uma sola com tranças por cima e uma porção de óleo sobre a cabeça. Esse era o costume. E quando havia uma reverência, um respeito profundo, beijava-se o pé de um rabino. Essa mulher fez tudo isso sem conhecer os rituais. Essa mulher fez tudo isso não pela imposição de uma religião. E muitas vezes os nossos movimentos, e desculpe dizer até aqui, falando de mim, são tão mecânicos, são tão clichês. Canto músicas aqui, às vezes eu me pego, eu sei os refrões, conheço as letras, sei o momento quando devo levantar as mãos. Essa mulher, ela não sabia desses rituais. Ela não apresentou um clichê, porque quem desfruta, naturalmente, ele só está desfrutando porque do interior dele, ele está derramando aquilo que está dentro. Ele não está tirando simplesmente proveito do que está fora. Essa mulher não sabia do ritual da água, mas numa atitude de amor, ela lava os pés com as suas lágrimas. E aí eu fiquei perguntando, a música que eu estou cantando é de fato um novo cântico?
As palavras que eu tenho dito para Deus, de fato, são palavras que o estão encantando como pai. Não que ele precise disso para ser Deus, mas ele merece. Simplesmente porque ele me ama. No meu silêncio, quando eu estou esbravejando, ele me ama. E essa mulher então, ela realiza esse desfrute maravilhoso do amor pelo amor, do perdão pelo perdão. Essa mulher, ela esteve aos pés de Jesus, não foi por status, não foi porque havia um muro moral. Aliás, ela rompeu com os muros morais. Ela só estava ali porque essa era uma cerimônia de certa forma social para um judeu. Era realizada no pátio. Então vinham pessoas mesmo sem convite para ouvir os ensinamentos dos rabinos. E eu penso que é bem possível que eles assim fizessem porque queriam driblar a sua própria consciência. Pelo menos em algum momento eles tinham que se aproximar dos pobres. O que fez com que essa mulher permanecesse aos pés foi o muro invisível do amor. Nada te fará mais permanecer ao lado de alguém do que o amor. Não é o terror, não é a conveniência, não é o medo, não é um salário, não é uma condição, é o amor. Qualquer barreira, ela pode ser transposta por quem não quer ficar com alguma pessoa, mas o muro invisível do amor faz com que você caminhe com alguém até o final de sua vida. E essa mulher, ela estava impactada por esse amor. Eu quero aqui, para encerrar, trazer o pensamento de um clérigo lá da Idade Média chamado Bernardo Claraval. Ele fala sobre os níveis do amor. E ele diz: num primeiro momento, nós nos amamos por causa de nós mesmos. Esse é o espírito da pós-modernidade, o homem no centro, o homem endeusando aquilo que é e faz. Num segundo nível, nós amamos a Deus por causa de nós. Num amor narcisista, onde eu me aproximo de Deus não para a glória de Deus, não para desfrutar da sua glória, mas para que Ele me abençoe de alguma forma. Nós vivemos numa geração que continua buscando os favores das mãos de Deus, mas nós estamos diante de um texto que mostra uma mulher que procurou e preferiu estar aos pés. O maior lugar que você vai atingir aqui na terra, meu irmão, é aos pés do Senhor. Esse é o lugar de maior segurança, de maior paz, de maior tranquilidade, o lugar mais transformador, mais inspirador. É ali que os sonhos nascem, é ali que eles acontecem. Não queira outro lugar para a sua vida senão estar aos pés do seu amado. Mas hoje, de fato, muitos buscam a Deus por sua própria causa. E aí Bernardo Claraval, ele fala de outros dois últimos níveis fundamentais para quem acha e para quem quer viver um amor de fato. Nós amamos a Deus por causa de Deus. Nós nos aproximamos de Deus por quem Deus é. E nós amamos a nós também por causa de Deus. Porque é Ele quem nos torna aquilo que Ele mesmo preparou para as nossas vidas. Aleluia.